Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na edição do Perspectivas, a gente recebe o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para bater um papo a respeito dos trabalhos em telecomunicações e também alguns outros assuntos que movimentam a política brasileira. Então, primeiro, muito obrigada, Baigorre, por estar aqui conosco, pela sua disposição e seu tempo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com você, Paulo, nessa oportunidade para esclarecer e apresentar o trabalho da Anatel nas mais diversas pautas aí. Perfeito. Bom, vamos começar falando de fato sobre trabalhos bem típicos da Anatel, que eu acho que a população tem mais contato, porque agora, há pouco tempo, houve uma atualização a respeito de qual vai ser o protocolo para tentar combater aquelas chamadas abusivas. As chamadas que muita gente deve lembrar, recebe no telefone, ninguém fala nada, desliga logo em seguida. Depois tem uma outra chamada, não fala nada, desliga de novo. Essas chamadas que costumam incomodar as pessoas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê dessa questão de mudar o tempo de 3 segundos para 6 segundos, esse combate de fato a essas chamadas. Olha, esse é um trabalho que a gente vem fazendo justamente porque essas chamadas abusivas, elas têm importunado o cidadão brasileiro. É muito comum você estar numa reunião, provavelmente meu celular está ali fora, vai estar tocando com alguma chamada dessas abusivas. E quando a gente começou esse trabalho alguns anos atrás, a gente definiu aquelas regras de chamadas de menos de 3 segundos, limites do quantitativo de chamadas que poderiam ser feitas e ordens de bloqueio para aqueles usuários que estivessem usando de forma abusiva, de forma inadequada as redes de telecomunicações. Só que sempre que você tenta criar uma regra para impedir um abuso, aqueles que estão na vontade de continuar abusando, continuar importunando o consumidor, eles mudam as suas práticas para fugir da regra. Então, o que a gente fez? A gente percebeu, a equipe técnica da Anatel, sob liderança do meu colega, o conselheiro Arthur Coimbra, perceberam que estava tendo essa mudança no perfil das chamadas, que começaram a deixar de ser de 3 segundos e viraram de 4, 5 segundos. Então, assim, muitos cidadãos continuavam sendo importunados e, do ponto de vista estrito das regras, eles estavam conseguindo burlar as regras, digamos assim. Então a gente está nesse. É um jogo de gato e rato, né? Então a gente percebeu esse novo comportamento, percebemos como eles estavam burlando as regras e não estavam, de alguma forma, continuavam importunando o cidadão, e aí nós mudamos a regra justamente para tentar reduzir essa situação. Mas assim, a gente não acredita que vai ter uma bala de prata, digamos assim, uma solução definitiva no curto prazo. Nós estamos investindo junto com as operadoras de telecomunicações num sistema que chama o sistema de stick shaking, que é basicamente um sistema onde, quando você receber a ligação, vai aparecer o logo ou o nome da pessoa, enfim, vão aparecer informações sobre quem está realizando aquela chamada, independentemente de você ter aquele número na sua agenda, na sua relação de contatos. Então, quando essa informação aparecer, a gente acredita que isso vai, digamos assim, melhorar muito na transparência das chamadas telefônicas que acontecem para os consumidores. Pelo menos se o consumidor, por exemplo, não quiser atender aquela empresa em específico, ele não fica naquele medo de atender qualquer chamada que aparece no celular dele, né? Exatamente. Essa é a grande questão do 0303, né, do sistema de combate a chamadas abusivas. Que o consumidor, quando ele recebe a chamada, ele olha e só tem aquele número. Se aquele número não está salvo na agenda dele, nos contatos dele, ele não tem ideia do que é. Então, muitas vezes, antes do 0303, a pessoa atendia, era importunada, às vezes imaginava que era um familiar ligando, um médico, um compromisso, atendia e era uma chamada indesejada e ele desligava. A tal ponto chegamos, Paulo, que hoje a maioria das chamadas que não estão registradas na nossa agenda, a gente não atende mais. Porque a gente já assumiu que isso vai ser uma chamada indesejada de alguém que está te importunando. Então a ideia é que quando a gente coloca esse sistema, o stick shaking, o consumidor vai ter mais informação. Vai aparecer o logo lá do banco e uma informação. O banco está te procurando para fazer uma renovação de contrato, ou é o dentista querendo confirmar uma agenda. Porque isso acontece em várias chamadas que a gente está esperando, se a gente não tiver ela na nossa agenda, a gente não vai completar. Eu lembro que tinha o conselheiro Emanuel Campelo. Ele reclamava muito disso porque ele contou uma vez que ele estava esperando um despacho, se não me engano, no STJ, e ele estava esperando a confirmação. E aí os números
né, foi no auge das chamadas abusivas, apareciam números que ele não tinha salvo, ele não atendia, não atendia. E aí numa dessas ele perdeu a ligação que ele estava esperando, porque era de um número que ele não tinha salvo na agenda dele. Então várias chamadas que são legítimas, que o cidadão está esperando receber, muitas vezes são perdidas porque elas ficam misturadas em centenas e milhares de chamadas abusivas. E, presidente, acredito que tem muita gente que fala assim, olha, ainda hoje recebo essas chamadas, mesmo com todas essas medidas. Existe uma previsão de penalizar, inclusive, essas empresas a cada 100 mil chamadas, se 85% delas forem abusivas, há essa penalização. De fato, da forma como está colocada essa penalização a cada 100 mil chamadas, 85% delas serem abusivas, haver uma penalização, possível até bloqueio, né, das empresas utilizarem as linhas telefônicas. De fato, tem empresas que são penalizadas com essa forma? Elas chegam a abusar nesse ponto? Sim, sim. Nós temos casos, são dois tipos de punições que podem acontecer. Tanto punições pecuniárias, multas, né? Nós temos processos abertos contra usuários, porque assim, é importante saber que quem está fazendo a chamada abusiva, muitas vezes não é uma empresa de telecomunicações, é um banco, é uma empresa de varejo que está tentando te acessar. E essas empresas, a partir de uma nova interpretação da regulamentação da Anatel e da legislação de telecomunicações, agora nós estamos instaurando processos sancionadores contra esses usuários que estão usando a rede de forma inadequada. Então nós temos processos de multa contra banco, contra empresas de varejo, justamente por estarem abusando desse contato telefônico com o cidadão. Então você tem esse tipo de punição, que é uma punição mais sancionatória, uma punição mais pecuniária mesmo, uma multa, mas também temos a punição prevista na medida cautelar, no despacho 22, que é o bloqueio e não dar mais acesso à rede de telefonia. A empresa, uma empresa que está fazendo muitas chamadas abusivas, ela vai ser bloqueada e não vai ter mais acesso à rede de telefonia, não vai conseguir mais fazer chamada. Então, assim, essa é a medida extrema que nós estamos identificando justamente para ver se o pessoal aí vem para razoabilidade e para de importunar o cidadão. Bom, e há muito tempo já existe a questão do não me perturbe, né? Que o próprio usuário, o consumidor, ele pode se cadastrar dizendo que ele não quer receber alguns tipos de chamadas. Há, inclusive, uma disposição, talvez, dessas empresas que acabam sendo multadas ou então penalizadas nessa questão das chamadas abusivas, elas também poderem ingressar no Não Me Perturbe para também ter talvez um consenso para não haver esse tipo de situação? Essa é uma punição que nós estamos ponderando também. Assim, os processos sancionatórios que começaram, eles ainda não foram concluídos. Estão em fase de defesa e tudo mais, então não houve a multa e a pena aplicada ainda. Mas esse é um cenário que nós estamos avaliando de obrigar a adesão ao Não Me Perturbe. Isso é importante destacar porque muitas vezes o cidadão adere ao Não Me Perturbe e acha que não vai receber mais nenhuma chamada indesejada. O Não Me Perturbe foi uma iniciativa iniciada, né, pelas operadoras de telecomunicações, que depois alguns agentes do mercado financeiro e do mercado bancário se agregaram. Então é uma iniciativa de autorregulação, digamos assim. Então tem vários outros setores que não estão abarcados no Não Me Perturbe. Então, o setor de universidades, de educação, de varejo, não estão no Não Me Perturbe. Mas a gente percebendo esse tipo de abuso por esses outros agentes que não estão no Não Me Perturbe, uma coisa que nós podemos colocar como uma obrigação de fazer é justamente aderir ao Não Me Perturbe, até para trazer para o engajamento no que diz respeito a não importunar o cidadão. Antes da gente passar para um próximo assunto, tem algum prazo para ter, de fato, essa nova tecnologia de ter mais informações, esse Steer-shaking? Olha, ele já está em fase operacional, já tem a última informação que a equipe técnica me passou, que já houve mais de 1 milhão de chamadas registradas no Steer-shaking, mas ele está ainda em implementação. Eu acho que assim, em poucos meses, certamente até o final do ano, nossa expectativa é de que ele já esteja sendo amplamente utilizado pelos consumidores. Ainda vai demorar um tempo porque os sistemas operacionais precisam ser atualizados, então assim, estamos em fase de implementação, mas eu acho que assim, certamente até o final do ano vamos ter isso amplamente sendo utilizado. E isso é bom para todo mundo, é bom para a empresa que está fazendo a chamada, é bom para o consumidor, é bom para as operadoras de telecomunicações, então acho que é um ganha-ganha que todos se engajaram para construir, e nós temos aí, acho que há quase um ano que nós estamos nessa batalha de fazer essa implementação, porque é uma grande atualização da rede que precisa ser feita. Então foi um trabalho feito a várias mãos que a gente espera em breve conseguir entregá-lo à sociedade.
Certo. E, presidente, falando sobre essas tecnologias envolvendo telecomunicações, a gente teve o leilão do 5G, já faz 2 anos, passou muito rápido, mas a gente já teve, e inclusive, acho que faz mais até de 2 anos do Acho leilão. que faz. Mas desde 2022 que a gente está com esse início de liberação, na verdade, né, do sinal 5G aqui no país. Então, como que está o andamento dessas operações? Está conseguindo correr no prazo? Os municípios já estão conseguindo ter essa ativação do sinal para os consumidores interiores dos estados também terem acesso a essa tecnologia? Sim, o cronograma de... Porque são dois momentos diferentes a chegada do 5G. A primeira fase é a fase na qual nós limpamos, né? Foi constituída uma entidade na qual é feita a limpeza do espectro da faixa de 3.5 GHz. Então a frequência por onde passa o 5G, ela estava sendo utilizada por outros serviços, então a gente precisa fazer essa limpeza. E esse processo está bem avançado, estamos quase mais de um ano antecipado no cronograma. Recentemente, acho que ontem, tivemos uma reunião do grupo que está fazendo esse processo e liberamos diversos estados, já estão 100% liberados. Acho que o mais recente foi o estado do Tocantins. Então, nesses estados a faixa já está liberada. Então, assim, se as operadoras quiserem começar a utilizar a faixa de 3.5 GHz para prover o 5G, já podem fazê-lo imediatamente na grande maioria das cidades do Brasil. Só que uma coisa é limpar a faixa, a outra coisa é as operadoras efetivamente implantarem os seus sistemas, colocarem suas torres, suas antenas. Esse é um processo que é um pouco mais demorado. Ele depende muito do interesse, de um lado, do interesse comercial das empresas, mas do outro lado, das obrigações editalícias. Porque no edital tem um cronograma de colocar o 5G em funcionamento em todas as cidades brasileiras até o final de 2028, se não me engano. Então, assim, hoje, até do final de 2018 vai ter o 5G, mas as empresas estão antecipando essa instalação. O governo federal, liderado pelo Ministério das Comunicações, tem uma linha de ação no PAC, justamente para fazer a antecipação dessas metas. Então, sob liderança do ministro Juscelino Filho, nós estamos aí estudando junto com o Ministério das Telecomunicações, com a Secretaria de Telecomunicações, identificando alavancas para que a gente possa acelerar a implantação do 5G para que isso tudo aconteça até o final de 2026. E se eu não me engano, peço que me corrija, a questão da parabólica também é uma outra situação por conta do leilão do 5G, justamente por essa ativação do sinal, né, de 13,5 Hz, acho que é isso? Gigahertz. E nessa situação também tem a questão da desativação do sistema de sinal da televisão, né, que chega até as pessoas. E há essa necessidade de trocar pela outra parabólica. Isso. Há de fato uma adesão das pessoas, elas estão fazendo essa troca pelo sinal, na questão de quem faz parte do CAD único também, que receberia já de fato essa antena para troca. Como que está esse processo? Vai ser possível de fato cortar o sinal sem que consumidores acabem ficando para trás, tendo que correr atrás do prejuízo depois? Olha, Paulo, a gente já, só para explicar um pouco como é que funciona, aquela parabólica grandona antiga, da banda C, que a gente chama, ela vai parar de funcionar. À medida que você vai chegando, a faixa vai sendo ocupada, essa da banda C ela para de funcionar, e por isso o edital previu que as famílias do cadastro único, que já tem uma parabólica em banda C funcionando, podem receber uma parabólica menorzinha, tipo aquela TV por assinatura, acho que é de 30 centímetros, uma coisa assim. E aí eles vão receber gratuitamente essa troca. É gratuito tanto o equipamento, né, a parabólica com a caixinha, o decoder, né, o controle remoto, quanto a instalação. Então esse processo está sendo feito, já foram instalados mais de 2,8 milhões de antenas parabólicas novas para as famílias do cadastro único, e a nossa expectativa é que até o final desse ano a gente complete todo esse cronograma de implantação. Nossa expectativa é de que algo em torno de 5 milhões de famílias vão demandar ou vão ter essa necessidade de troca. O que acontece é que assim, a gente está já estudando se a gente pode ampliar o público-alvo dessas parabólicas, de receber essas parabólicas. Porque por hoje, assim, o que a gente está trocando as parabólicas é para as pessoas que já têm uma parabólica das antigas, da grandona, e receber uma nova. Só que quem é do cadastro único e não tinha uma antiga, não pode receber uma nova. Então a gente está trocando primeiro, mas a nossa ideia é, ao terminar de trocar, isso o governo federal, o ministro Juscelino tem falado muito disso, quando a gente terminar de trocar
todas as grandes, a gente também distribui para aquelas famílias mais pobres ainda, que nunca tiveram nem a grande. Então, assim, se justamente a capacidade que a comunicação aberta, que a radiodifusão tem de levar acesso à informação, levar comunicação, ainda mais num momento de tanta desinformação e fake news, é nosso papel de levar essa informação de qualidade para o cidadão e levar especialmente para as famílias do Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal. Então a gente está fazendo esse processo, estamos bem adiantados, esperamos até março do ano que vem terminar essa primeira fase e depois poder ampliar a distribuição disso para outras famílias. Certo. Falando a respeito dessa parte, já puxando para as questões de tecnologia de 5G, falando de internet, a gente tem que passar pela questão do projeto de lei das fake news, que em dado momento ficou colocada a possibilidade da Anatel ser o órgão que iria regular a questão das plataformas de redes sociais a respeito desse assunto. Foi algo que ali dentro do Congresso também já foi deixado de lado a possibilidade da Anatel ser esse órgão regulador, mas é um assunto que passa de fato pela Anatel. A gente vê até que para as eleições municipais, dentro das regulações, das regulamentações do Tribunal Superior Eleitoral, se foi colocado que a Anatel pode ter esse poder ser acionada de fazer a retirada de algum conteúdo do ar, falando ali diretamente com essas plataformas, também fazer essa retirada do sinal do ar. Então, é um assunto que perpassa pela agência e eu quero entender como que vocês observam, de fato, essa situação sobre a desinformação nas redes sociais, sobre as notícias falsas, até onde a Anatel consegue atuar, como que vocês também tentam ver uma solução para esse conflito. Bom, obrigado. Recentemente, acho que semana passada eu estive numa audiência pública na Câmara dos Deputados, uma audiência conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia com a Comissão de Comunicação Social, e tive a oportunidade de explicar, desculpa, aos deputados e deputadas que ali estavam, sobre até onde vai o papel da Anatel. Porque se gera muita desinformação até sobre o papel da Anatel, né? Dizendo que a Anatel vai fazer censura, que a Anatel vai ficar monitorando as redes sociais para tirar conteúdos do ar. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é dar apoio à justiça, seja justiça eleitoral, justiça federal, a justiça como um todo, na execução de decisões judiciais para retirada de aplicativos e sites do ar. E uma coisa que eu deixei bem claro lá para os deputados e deputadas é qual é o limite da nossa atuação do ponto de vista técnico. Qual que é o nosso limite? Se imagina uma plataforma social que alguém vai lá e coloca um post, uma postagem, né, de desinformação. A Anatel não tem condição de, através das redes de telecomunicações, retirar aquela postagem do ar. O que a gente consegue retirar é a plataforma inteira do ar. Por exemplo, um caso muito... e esse é o protocolo que foi estabelecido pela Justiça Eleitoral no Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. Que é justamente isso. Como é que é o protocolo? Primeiro, em identificando uma postagem, um conteúdo falso, desinformação, misógino, enfim, de qualquer natureza que seja repreensível, né, do ponto de vista da justiça, a justiça entra em contato com a plataforma e solicita que seja retirado do ar aquele conteúdo. Caso a plataforma não retire aquele conteúdo do ar, então a Anatel é notificada para retirar do ar a plataforma inteira. Então é como se a gente ficasse numa segunda camada de atuação. Então é basicamente esse o limite do que a gente consegue fazer. Então a Anatel não fica monitorando as postagens, os comentários das pessoas. Nós temos um papel, digamos assim, de reação. Nós ficamos na nossa, esperando as decisões judiciais, e aí sim, quando há uma decisão judicial, nós atuamos junto às empresas de telecomunicações, as mais de 20 mil empresas de telecomunicações no Brasil, para que elas usem, acionem bloqueios na rede de telecomunicações para que um cidadão, quando vá buscar aquele site, aquele aplicativo, ele não vai ter acesso àquilo lá porque foi bloqueado em razão de uma decisão judicial. Mas o que eu comentei também lá, Paulo, sobre essa situação, dessa situação de barbárie, na minha visão das redes sociais especialmente, é que eu acho que tem dois elementos que alimentam essa situação que é caótica, né? O primeiro e na minha visão elas têm um problema até de constitucionalidade. O primeiro é que, assim, me parece inegável que as plataformas de redes sociais, eles hoje têm um poder de agenda, um poder de influência de uma comunicação de massa, como comunicação social. Então, a primeira questão que precisa ser reconhecida é que hoje as plataformas de redes sociais, elas têm todas as características
de a comunicação social tradicional da nossa Constituição. E como empresas de comunicação social, elas têm responsabilidade pelos conteúdos que elas colocam no ar, digamos assim, né? Colocam nas redes. Então aqui o SBT é uma empresa de comunicação social e se responsabiliza por todos os conteúdos que veicula. Então assim, essa é a primeira, digamos assim, o primeiro reconhecimento que precisa ser feito. E o segundo, que diz respeito sobre o anonimato. Hoje nas plataformas, nas redes sociais e na internet como um todo, o anonimato não é a exceção, o anonimato é a regra. Então, e não é uma discussão de censura ou não. A Constituição, desculpa, ela prevê que é livre a manifestação do pensamento. E quanto a isso, não há dúvida, isso é um princípio, uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Mas esse mesmo dispositivo que prevê a liberdade da manifestação do pensamento, prevê que é vedado o anonimato. Então, o estado das coisas nas redes sociais, ele atenta contra a Constituição, primeiro, por não dar responsabilidade a empresas de comunicação social, que de fato são empresas de comunicação social, e ao mesmo tempo que permite que a livre manifestação do pensamento se dê, em sua maioria dos casos, sobre o manto do anonimato. E aí cria-se um ambiente de completa barbárie, onde cada um pode falar o que quiser e agredir os outros sem nenhum tipo de responsabilização. E é possível a gente desenvolver algum tipo de mecanismo justamente para esse combate do anonimato na internet, em algum tipo de situação que haja uma transparência maior, uma facilidade maior de saber quem faz um comentário ou algo do tipo? Porque hoje, por exemplo, se você quiser saber quem é essa pessoa, você tem que entrar com processo judicial, pedir justamente essa quebra para ter as informações vindas dessa plataforma, para saber quem é essa pessoa. É possível desfazer esse anonimato de alguma forma? Vocês visualizam isso? Eu creio que é bastante possível, não vou dizer que é fácil, né, mas é bastante objetivo, porque isso já aconteceu antes. E foi necessária uma medida legislativa para isso acontecer. Há muitos anos atrás, muitos vão se lembrar, quando você tinha um problema dos chips pré-pagos. Você conseguiria comprar um chip pré-pago das operadoras celulares em qualquer esquina, rodoviária, banca de jornal. Eu já trabalhei numa banca de jornal e a gente vendia chip pré-pago lá. Então você pegava o chip pré-pago, o cidadão pegava pegava o chip pré-pago, botava no celular e saía ligando. E muitas vezes cometendo crimes de sequestro. Lembra que tinha esse negócio de sequestro falso? Não, assim, vários crimes eram cometidos utilizando chips pré-pago, e quando a polícia ia atrás e identificava, foi o número tal que cometeu esse crime, buscavam a operadora e a operadora não tinha informação nenhuma do cadastro sobre quem tinha utilizado esse celular. Então, essa situação de anonimato nas redes de telefonia ganhou uma proporção tal, criou um mal-estar social, uma indignação social, que o Legislativo teve a altivez de criar uma lei do cadastro pré-pago. O que diz essa lei do cadastro pré-pago? Fala assim: todo mundo que para ter um cadastro, vai ter que ser feito o cadastro de todos os usuários pré-pagos, nos termos da Anatel. Então deu um poder para a Anatel, e o que nós fizemos? Nós determinamos que todas as empresas fizessem a identificação dos seus usuários pré-pagos. Então foi dado um prazo, foi estabelecidas as condições, os prazos, para que para o cadastro já existente fosse atualizado. Aqueles usuários pré-pagos que não realizaram seu cadastro até uma data específica tiveram suas linhas bloqueadas. Aqueles que se cadastraram ficaram com o cadastro. Ao mesmo tempo, se criou obrigações para que novos usuários pré-pagos tivessem que passar por um cadastro para ativar a linha. Então, como funciona? Hoje ele coloca o chip, digita o CPF dele, ou antigamente você colocava qualquer CPF, 0000, e passava, estava cadastrado com o CPF 0000. E a polícia ia atrás e não existia ninguém com esse CPF. Então hoje você faz uma validação desse CPF, então tem uma base do SERPRO, se não me engano, com todas as informações do CPF, ele valida para ver se aquele CPF é existente, e depois te faz um quiz, umas perguntas. Então ele fala assim: se a sua mãe, o nome da sua mãe é Josefina, clique 1, se é Maria, clique 2, se é Roberta, clique 3. E aí, se você acertar todas aquelas informações, o seu cadastro é validado, e aí você passa a funcionar. Hoje existem soluções melhores de cadastro. Hoje a gente abre conta bancária pelo celular, com reconhecimento facial, com biometria. Então, assim, soluções para você identificar usuários no ambiente digital existem diversas. Então eu imagino que algo nesse sentido poderia ser feito. Exigir
que nem na lei do cadastro pré-pago, que todas as contas de plataformas sociais sejam associadas a um CPF, a um CNPJ, e a partir daí você tem a transparência sobre se alguém te ofender no mundo digital, numa rede social, você pode buscar os seus direitos, você pode acusá-lo de calúnia, de difamação, enfim. E utilizar a estrutura do Estado brasileiro, da legislação brasileira, mas permitir que ela seja aplicável também no mundo digital. Porque com o anonimato e a falta de responsabilização, os instrumentos que já existem aí no mundo real, eles acabam não sendo aplicados no mundo digital. É outro conflito do mundo digital que a gente também está encarando mais de frente agora, justamente pelas eleições municipais, é a questão da inteligência artificial. Também é outra situação que, pelo menos a previsão dos juristas é que nesse momento das eleições municipais vai ser uma coisa mais complicada nas campanhas, o deepfake, a mudança de voz, a alteração de vídeos, enfim. E também a outra situação de tecnologia que pode ter algum tipo de regulamentação da própria Anatel para haver algum tipo de controle sobre até onde vai a inteligência artificial, esses mecanismos de tecnologia, aplicação para a população. É possível regulamentar algo que também é tão volátil? Hoje tem uma tecnologia, ano que vem vai ter uma outra tecnologia. É possível fazer algo assim? Olha, eu acho, Paulo, que é possível sim. A Anatel, eu vou dar como exemplo a Lei Geral de Telecomunicações. A Lei Geral de Telecomunicações ela foi aprovada, se não me engano, em 1997. Em 1997, praticamente não tinha celular, mas pouca gente tinha celular. Praticamente quase ninguém tinha internet. Não tinha o 5G. Então, se a Lei Geral de Telecomunicações ela foi feita numa época onde o grande desafio era a telefonia fixa. Hoje a gente já passou pelo 2G, 3G, 5G, internet, e a lei é basicamente a mesma. Por quê? Porque ela foi uma lei que os juristas chamam de uma lei quadro. É uma lei com grandes princípios, estabelecendo um marco regulatório, mas deixa para um agente regulador com tomar decisões mais rápidas, justamente por reconhecer que esse ambiente tecnológico, se você fizer uma lei muito prescritiva, em pouco tempo ela fica obsoleta. Então, a inteligência artificial é uma situação dessas, é uma tecnologia nova que pode ser usada para o bem, pode ser utilizada para o mal, e a gente precisa de definir o que é o uso adequado e o que é o abuso. Então, acho que a legislação busca isso. A legislação lá do PL 2338, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de relatoria do Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes do Tocantins, ela busca trazer justamente criar esse marco regulatório. O grande risco que eu vejo é de criar um marco regulatório que seja extremamente detalhado, sei lá, com centenas de artigos, muito prescritivos, e que em 2, 3 anos eles já estejam obsoletos. Então, assim, na minha visão, é possível fazer isso. A Anatel tem se manifestado junto ao relator por entendermos que nós temos capacidade de apoiar o Estado brasileiro, especificamente no que diz respeito à certificação de sistemas de inteligência artificial. Nós temos hoje uma rede com centenas de laboratórios que fazem a certificação de equipamentos de telecomunicações, mas nós poderíamos usar essa mesma estrutura também para fazer certificação de aplicações de inteligência artificial, observando os diferentes níveis de risco que cada aplicação dessas vem a ter. Mas o mais importante que eu tenho levado ao relator e aos outros senadores é essa preocupação de não fazer uma lei extremamente engessada que acabe inviabilizando o uso da tecnologia no Brasil e o seu desenvolvimento. Porque quando você acaba, por exemplo, quando você coloca laboratórios para certificar as soluções de inteligência artificial, para eles poderem fazer essa certificação, eles precisam conhecer a tecnologia. Então você tem esse efeito de, digamos assim, de apropriação da tecnologia, que é um dos grandes desafios nesse momento em que soberania digital é um dos principais debates na arena internacional. Seria mais ou menos como a gente tem hoje na Anvisa. Para um novo medicamento entrar no mercado, tem que passar primeiro pela aprovação da Anvisa. Então, para um novo aplicativo ou um novo programa de inteligência artificial, passar por essa certificação da Anatel, seria isso? Exatamente. Isso já acontece. A Anatel já faz isso hoje com equipamentos de telecomunicações. Todo celular, quando ele vai ser lançado no Brasil, ele precisa ser certificado pela Anatel. Então, por exemplo, esse ano foi lançado o iPhone 15 e o Brasil participou do lançamento ao mesmo tempo que todos os países do mundo. Por quê? Porque o processo de certificação ele é rápido, ele é ágil, ele é barato. Então, assim,
é mais ou menos isso. Todo o equipamento de telecomunicações hoje no Brasil, não só celulares, fone de ouvido, mouse sem fio, eles precisam ser certificados pela Anatel. E isso não é uma barreira à entrada de novos produtos. Então, assim, só que essa certificação ela é feita com diferentes níveis de risco, né? A certificação de um fone de ouvido é completamente diferente da certificação de uma antena 5G. Porque elas têm diferentes níveis de riscos, de exposição a campos eletromagnéticos, então tem várias variáveis técnicas que são ponderadas para a certificação de cada tipo de equipamento. Poderíamos fazer usar essa mesma construção regulatória e institucional para aplicações de inteligência artificial. Então, aplicações de inteligência artificial mais simples, como, sei lá, recomendações de filmes, poderiam não ter uma certificação mais expedita. Já um sistema de inteligência artificial que faz análise de dados médicos e diagnósticos pode ter requisitos mais firmes, mais exigentes para sua certificação em razão dos riscos que podem trazer. Então é mais ou menos pegar a mesma estrutura lógica que funciona hoje e aplicar para um novo contexto. E ele não precisando replicar novas estruturas e novos funcionamentos. Pega a estrutura que tem hoje e funciona e coloca ela para funcionar nesse novo contexto. E, presidente, a gente falou tanto na questão das redes sociais quanto na inteligência artificial, muito de um trabalho de prevenção, né? A gente já tentar regulamentar antes para ter um controle maior. É possível fiscalizar essas questões? Porque daí a gente vai saber que vão ter aplicativos, por exemplo, de inteligência artificial que vão ser lançados sem regulamentação. Isso. Na internet as pessoas vão poder utilizar eles. Da mesma forma que é possível que uma pessoa fraude um cadastro numa rede social, coloque outro documento de uma outra pessoa para fraudar aquela identidade. A fiscalização também é possível? A gente está falando de internet que é um campo, né, grandioso. Claro, a fiscalização é possível, mas ela é desafiadora. Não podemos ser levianos aqui e achar que vai ser trivial, mas nós acreditamos que, como a gente está falando do ambiente digital, grande parte da parte de fiscalização ela não precisa de muita força humana. Você precisa de muito conhecimento e muita tecnologia, que é mais ou menos o combate que nós fazemos ao conteúdo pirata na internet. Conteúdo de jogos, eventos ao vivo, que é o combate às TV Box que nós fazemos. Então nós fazemos isso com um laboratório de combate à pirataria, onde nós temos nossos servidores, os colaboradores da Anatel, mas não temos diversas tecnologias, equipamentos que estão ali em tempo real, monitorando a rede de telecomunicações, identificando quem está atuando de forma ilegal, irregular, e atuando para retirar do ar daqueles conteúdos. Então, assim, eu creio que é possível, é claro, precisa de tecnologia, precisa de ter conhecimento de tecnologia, mas também precisa ter presença de gente no campo. Mas a Anatel tem mais de 1.300 servidores, temos sedes em todas as capitais do Brasil, viaturas, fiscais. Então, assim, nós temos equipamentos, conhecimentos de tecnologia para poder dar esse apoio à sociedade brasileira. Certo, vamos ver como todos esses trabalhos vão se desenvolver em todo esse debate político a respeito do assunto, porque também há um debate político muito grande sobre isso, né, presidente? Por aqui eu agradeço muito a presença do senhor, as respostas, a contribuição, e fica o espaço aberto também para novas entrevistas, para novas conversas. Obrigado, eu que agradeço a disponibilidade e contem sempre com a Anatel. Perfeito, para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigada e a gente se vê na próxima edição do Perspectivas.